Uma cidade em chamas. Anjos enviados do céu. Uma família fugindo no meio da noite. Um único aviso: não olhem para trás. Mas ela olhou. E num instante, transformou-se numa estátua de sal. Esta é a história da esposa de Ló. Uma mulher sem nome que se tornou um dos avisos mais poderosos da Bíblia. E no final, você vai descobrir por que Jesus mesmo disse: lembrem-se da mulher de Ló. Porque o que aconteceu com ela naquele dia tem tudo a ver com as escolhas que você está fazendo agora. Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas localizadas na planície do Jordão, uma região fértil e abundante. Quando Ló, sobrinho de Abraão, teve que se separar de seu tio por causa de conflitos entre seus pastores, ele escolheu aquela região. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Parecia o jardim do Éden. Uma escolha perfeita aos olhos humanos. Mas havia um problema grave. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A violência, imoralidade sexual, orgulho e injustiça social dominavam aquelas cidades. O pecado havia se tornado tão grande que o clamor contra Sodoma e Gomorra chegou até Deus no céu. Ló armou suas tendas perto de Sodoma. Depois, mudou-se para dentro da cidade. Sua esposa e suas filhas foram criadas naquele ambiente corrupto. Embora Ló fosse chamado de homem justo pela Bíblia, ele fez concessões perigosas. Permitiu que sua família se estabelecesse num lugar onde Deus não estava. E isso teria consequências devastadoras. Um dia, 2 anjos apareceram em Sodoma na forma de homens. Ló os reconheceu e insistiu que ficassem em sua casa. Durante a noite, os homens da cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para cometerem atos vergonhosos. A perversidade havia chegado ao limite. Os anjos revelaram a Ló que Deus iria destruir completamente aquelas cidades. Eles ordenaram: pegue sua esposa, suas filhas, seus genros, todos os seus parentes e saiam imediatamente. O julgamento estava prestes a cair. Mas quando Ló avisou seus genros, eles acharam que ele estava brincando. Riram dele. Não acreditaram. Haviam se acostumado tanto com o pecado ao redor que não conseguiam imaginar que Deus realmente julgaria aquilo. A complacência os matou. Quando amanheceu, os anjos insistiram com Ló: levante-se, pegue sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui, senão vocês serão destruídos quando a cidade for castigada. Mas Ló hesitou. Imagine isso: anjos de Deus dizendo para correr, e ele hesita. Por quê? Porque seu coração ainda estava preso àquela cidade. Seus negócios, sua casa, sua vida confortável. Tudo estava ali. Por misericórdia, os anjos pegaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas pelas mãos e os tiraram à força da cidade. E então veio o aviso crucial. Um dos anjos disse: fujam para salvar a vida. Não olhem para trás. Não parem em lugar nenhum da planície. Fujam para as montanhas, senão vocês serão destruídos. 3 comandos claros. Fuja, não olhe para trás, não pare. A desobediência a qualquer um deles seria fatal. Ló ainda pediu permissão para ir a uma cidade pequena próxima chamada Zoar, ao invés das montanhas. Os anjos concordaram. E então, o julgamento caiu. O Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. A destruição foi total e instantânea. Fumaça subia da terra como de uma fornalha. Foi nesse momento que a esposa de Ló fez a escolha que a definiria para sempre. Ela olhou para trás e imediatamente transformou-se numa coluna de sal. Por que ela olhou? A Bíblia não explica completamente, mas podemos deduzir. Seu coração estava dividido. Ela estava fugindo com os pés, mas seu coração permanecia em Sodoma. Talvez pensasse em sua casa, suas posses, suas amigas, a vida que estava deixando para trás. Talvez duvidasse que Deus realmente destruiria tudo. Talvez simplesmente não levasse o aviso a sério. Mas aquele olhar revelou algo profundo. Ela amava mais o mundo do que a vida. Preferia o conforto de Sodoma à obediência a Deus e pagou o preço final. Jesus mencionou especificamente essa história quando falou sobre sua segunda vinda. Ele disse: lembrem-se da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Ele estava alertando que nos últimos dias, muitos estarão tão presos às coisas deste mundo que não estarão prontos quando ele voltar. A história da esposa de Ló nos ensina lições poderosas. Primeira, não podemos servir a 2 senhores. Você não pode fugir de Sodoma com os pés e permanecer lá com o coração. Deus vê além das ações externas.
Ele conhece onde está nossa lealdade verdadeira. Segunda lição: a obediência parcial é desobediência. Os anjos deram 3 comandos: fuja, não olhe para trás, não pare. Ela obedeceu 2, mas desobedeceu 1, e isso custou sua vida. Deus não aceita obediência seletiva. Terceira: as consequências das nossas escolhas podem ser irreversíveis. Num segundo, ela passou de uma mulher viva a uma estátua de sal. Não houve segunda chance. Não houve tempo para arrependimento. A desobediência teve um preço imediato e permanente. Quarta lição: amar o mundo mais que a Deus é fatal. O apóstolo João escreveu: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A esposa de Ló tinha saído de Sodoma fisicamente, mas Sodoma nunca saiu do seu coração. Quinta: influências erradas destroem famílias. Ló escolheu morar em Sodoma, e toda a sua família sofreu. Seus genros morreram. Sua esposa virou sal. Suas filhas ficaram tão corrompidas pelos valores de Sodoma, que mais tarde embebedaram o pai e cometeram incesto. As escolhas de onde vivemos, com quem nos associamos e quais valores abraçamos afetam profundamente aqueles que amamos. Hoje, vivemos em dias semelhantes a Sodoma. Jesus mesmo profetizou que antes de sua volta, seria como nos dias de Ló. As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Vida normal. Mas então veio a destruição repentina. O aviso é claro: não se apegue a este mundo. Não olhe para trás com saudade das coisas que Deus está te chamando para deixar. Não hesite quando Deus disser para sair. Não faça concessões com o pecado. Não coloque sua família em ambientes espiritualmente tóxicos. A mulher de Ló não tem nome na Bíblia, mas sua história ecoa através dos séculos. Ela é um memorial permanente de que não basta sair fisicamente de Sodoma. Seu coração precisa sair também. E quando Deus diz para não olhar para trás, Ele está protegendo sua vida. Então, onde está seu coração hoje? Você está saindo de Sodoma? Ou Sodoma ainda está em você? Lembre-se da mulher de Ló. Se esta história te desafiou, inscreva-se no canal Lição Animada. Que Deus te dê coragem para deixar tudo o que Ele está te chamando para abandonar.